Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá, obrigado por assistir Acreditare aqui na Connect TV. É sempre uma honra saber que você está do outro lado assistindo. Se você puder, compartilhe, comente, faça esse programa chegar para mais pessoas. Ajude os empreendedores e empresários a assistir o programa para ter uma história de sucesso. Já são 127 programas, cada semana uma história, cada semana um convidado especial. E hoje não é diferente. A gente está paquerando faz um tempão, mas a agenda não casava. Suzy Gera, a gente já fez um webinar no LinkedIn, não é não, Sim, Suzy? é verdade. Já umas palestrinhas aqui, Sim, outra ali. Também. Online, sempre, né? Exatamente, agora chegou o momento certo. E agora presencial. Presencial. Fazendo assim uma conexão direta Brasil-Portugal. Exatamente. Olha aí, Eudes, mais uma. Eudes, assiste aí de Portugal. Olha, você não me manda português, mas eu estou trazendo pessoas que fazem sucesso aí em Portugal. Isso Ô, Suzy, mesmo. a sua história ela é linda desde a infância, né? Óleo doce, é isso? Isso mesmo. Conta mais. A minha história começou aos 7 anos de idade e eu gosto muito de falar sobre o intraempreendedorismo, porque o intraempreendedor é aquele que tem visão de dono, aquele que tem postura de dono, mesmo ainda quando ele é um colaborador. Uhum. E eu era uma colaboradora quando eu tinha 7 anos de idade e eu vendia doces com meu pai. E eu era muito boa vendedora. E eu já atraía os clientes quando eu gritava: olha o doce, quem quer comprar doce? E assim começou o meu contato com a comunicação, começou o meu contato com negociação, com vendas. E foi através dessa história que eu consegui me desenvolver e consegui alcançar novos patamares na carreira. E por isso eu defendo tanto essa ideia, esse tema do intraempreendedorismo. Sim. Já que a gente fala para empresários, então, assim, se você quer ser um empresário de sucesso, é extremamente importante que você seja um excelente intraempreendedor, porque tudo começa no intraempreendedorismo. E é muito bacana que você faz uma correlação com uma mala, né, de viagem. Sim, exatamente. O que você quer levar nessa mala, né? Exatamente, é isso mesmo. Conta mais, que eu adoro essa parte da palestra. Sim, é interessante porque quando a gente fala sobre o intraempreendedorismo, a gente está falando de alguns atributos que o intraempreendedor precisa ter. Sim. E aí eu posso também fazer uma correlação com viagens, especialmente com o intercâmbio, intercâmbio cultural, que é você sair da sua cultura e você conhecer um novo país. É claro que existe intercâmbio também dentro do Brasil, mas eu digo que é mais interessante quando você vai para fora do Brasil para aqueles que estão focando em aprender um novo idioma. Sim. Então, assim, e aí a gente leva dentro da nossa mala, quando a gente fala, né, do intraempreendedorismo e de intercâmbio, a gente leva algumas competências que são essenciais no empreendedorismo ou no intraempreendedorismo. E o intercâmbio vem como uma ferramenta muito poderosa para potencializar o intraempreendedorismo. Sim. Que você desenvolve competências comportamentais que levariam anos para você conseguir se desenvolver. Então, você desenvolve isso mesmo numa experiência de um mês. Porque você pode fazer um intercâmbio, por exemplo, de aprender inglês ou aprender espanhol em um mês. E não é só você aprender um outro idioma, mas é como você se comporta durante esse período. Sim. Como é que você reage diante de um cenário diferente do que você está acostumado? É um choque, né? Exatamente, existe um choque cultural. Então você está deixando seus amigos, a sua família, para você viver uma nova experiência. E aí, para aquelas pessoas, por exemplo, que se sentem tímidas em falar português, elas vão ter que aprender inglês. Então a comunicação, ela vai ser desenvolvida. Né? A comunicação, a resiliência, a inteligência emocional. Porque você deixar que sua família, seus amigos e você viver num outro país, você vai se deparar com muitas dificuldades. Então você vai ter que ter esse controle emocional. Sim. Sabe o que você está me falando? Você está me fazendo eu lembrar de um amigo da FGV que ele fazia a gente usar o outro lado do corpo que não é o seu tradicional. Sim.
Então, se você é destro, escreve ali sempre com aquela mão, agora escreve com a esquerda. Sim. Desenvolve esse lado Exato. esquerdo. Ou vice-versa, né? Chuta com a perna esquerda, faça o seu outro lado trabalhar. E por incrível que pareça, ele fazia a gente exatamente como se fosse colocar uma tala, como se você tivesse com o braço engessado. Ele colocava aquelas tipóia que fala, Sim, né? exato. E fazia você esquecer aquele braço para poder trabalhar o outro. Sim. E por incrível que pareça, a criatividade fluía muito depois desse exercício. Exatamente. E eu acho que o que você fala desse intraempreendedorismo é exatamente isso. Ou quando você vai fazer esse intercâmbio, vai permitir você a olhar com outro olhar, a sentir a dificuldade em encontrar uma solução, né? Exatamente, e assim, é como você falou, né, esses temas, eles são, existe uma relação muito forte, porque assim, quais são as habilidades, né, que um intraempreendedor precisa desenvolver? Dentre essas que eu mencionei, a questão da comunicação, a questão da autoconfiança, e quando você está num outro país, né, numa outra cultura, automaticamente você vai desenvolver a autoconfiança. Porque vai ser o dia a dia, você está saindo da sua zona de conforto, então você também está abrindo a tua mente para você aprender. Sim. Então você está deixando para trás aquilo tudo que você acreditava que era o certo, para você viver agora uma nova experiência e aprender. Então, de repente, você levaria anos para você se desenvolver aqui no Brasil. E em um mês lá existe uma grande transformação de mentalidade. E aí, quando você volta para o Brasil, você vai fazer a diferença no meio que você está. Então, se você é um colaborador, você está trabalhando para uma empresa, você vai ser melhor colaborador. Porque agora você tem uma visão de mundo. Você viu que lá fora funciona e o que também o Brasil funciona. Sim. Porque eu falo que fazer intercâmbio não é só para você desvalorizar o teu país, pelo contrário. É para você olhar e falar, no meu país tem muita coisa boa e que eu não estava enxergando quando eu estava lá. A empresa que eu trabalho tem os seus desafios, mas também tem muita coisa boa. E isso você traz quando você tem essa diferença de visão. Que é o que acontece quando uma pessoa fica em casa, aí com o pai e a mãe, né? E aí quando casa, começa a fazer essa análise, né? Sim, exatamente. Meu pai e minha mãe não era tão ruim assim, Não, né? Tá vendo? Eu achava, né, que eles estavam pegando no meu pé, mas não, ó. Agora o negócio ficou sério. Agora ficou sério, né? É. Porque quando a gente namora, as reclamações são menores. Depois que casa, isso é natural, né? Vira, aí já Seja é vida real. homem ou mulher, acontece mesmo. Até encontrar o caminho. Exatamente, até ajustar. Dia 31, fiz 31 anos de casado. Parabéns. A gente teve muitos solavancos, mas eu vou te dizer que eu acho que um apoiou o outro nos momentos mais difíceis, e aí você vai aprendendo a entender que são fases. Hoje pode estar mais triste, mas se você tiver persistência e resiliência, você supera, né? Exatamente. E um casal, ele é feito disso. São pessoas. São intercâmbios. Exatamente. Porque eu aprendi de um jeito, você vai aprender de outro. Diferenças culturais, né? Dentro do próprio Brasil, são famílias diferentes. Demais. Hábitos diferentes. Demais. Eu venho do interior de Mococa, né, que tem muita coisa que é vista hoje como agressões que lá não é. É normal. E casei com uma pessoa descendente de alagoano e deu choque, porque realmente tem coisas que a gente... E eu filho único e ela com 12 irmãos, então imagina, Olha, até você entender tudo isso. repartir, processar. né? Compartilhar, né? Exatamente. Mas eu fiquei com inveja boa e fiz logo 5 filhos. É isso aí, isso bom, muito bom. Mas vamos falar um pouquinho de intercâmbio. Você com essa passagem por Portugal, tem muita coisa boa? Dá para fazer uma troca de Brasil-Portugal com essas experiências bacanas?
Sim, é sempre bom, né? E quando a gente fala de intercâmbio, não é só a língua, não é só o idioma. Porque se a gente for olhar Portugal, é o mesmo idioma muito parecido com o português. Ou com o brasileiro, como eles dizem, né? A gente fala brasileiro. Então, assim, é muito parecido. Mas quando a gente olha a cultura, a gente vê, sim, essas diferenças. E eu costumo dizer que, assim, não existe certo e errado. Existem as culturas que são diferentes. Sim. Então, todo país vai ter os seus desafios e vão ter os seus pontos positivos. E é da mesma forma eu enxergo Portugal. Então, assim, Portugal tem, sim, um lado muito bacana, né, muito positivo, que a gente, como brasileiro, pode aprender muito, né, por ser um país ali também que está na Europa, que tem uma influência de outros países em relação à segurança, qualidade de vida, educação, né? Então, tudo isso a gente vê que funciona muito bem. E, de outro lado, a gente também vê as diferenças em relação, por exemplo, ao avanço do empreendedorismo, né, do intraempreendedorismo, sabe? A esses avanços, essas diferenças que a gente vê de negócios, que eu percebo que Portugal, eles estão caminhando. Né? O Brasil, a gente conseguiu, eu acredito, sabe, se desenvolver mais, até pelo tamanho, eu acredito, do nosso país. Sim. Porque a gente tem muito mais habitantes, então a gente tem uma influência muito grande também norte-americana, porque muitos dos empresários, eles vão buscar informação, eles investem muito em educação. Então, a gente percebe que Portugal está num processo também de mudança de comportamento e de mentalidade. O bom é que, assim, em cidades que eu estive também em Portugal, como Lisboa e Porto, eu já vejo esse movimento acontecendo. Certo. Né, dos próprios portugueses e também eles acolhendo os brasileiros. Certo. Então, isso é muito positivo, sabe? Essa mentalidade está sendo expandida. Né? E claro que a gente espera que aconteça em outras cidades também, que mais portugueses sejam inspirados por esse sucesso e tenham acesso a isso, né? Porque daí sim Portugal vai ser um país muito mais rico, de mais oportunidades, de crescimento. Então, sem dúvidas, vale a pena para o brasileiro sim conhecer esse movimento em Portugal e de alguma forma também assim contribuir, gerar valor e aprender com aquilo que já está funcionando. Você que é uma pessoa que tem a gestão na veia, está sempre antenada com o que há de melhor na gestão. O que nós temos a aprender com a gestão de lá e o que eles teriam que aprender com a gente aqui? Consegue resumir isso de alguma forma? Sim, então, o que eu posso dizer é que, assim, a nossa gestão aqui, o que eu vejo que nós já estamos muito mais, assim, abertos, sabe? Eu acho que o brasileiro, por uma questão de necessidade, até porque o que a gente fala, né? Existem duas formas para você empreender. Por oportunidade e por necessidade. Sim. Eu vejo que no Brasil a gente empreende por necessidade. É verdade. Então isso a gente desenvolve competências de uma forma assim, muito na experiência. E claro que alguns entendem a importância de se qualificar. Sim. No caso de Portugal, eu acredito que por eles estarem ali na Europa, eles já tinham alguns apoios de países ali, então assim, eles não olhavam muito para isso, sabe? Para essas, por exemplo, dentro de empresas. Eu conversei com vários colaboradores que eles, como colaboradores, me falavam assim, Suzy, não tem gestão aqui na empresa, a gente não se sente valorizado pela empresa. Coisa que no Brasil isso já está sendo instituído. Tem muitas empresas que têm que melhorar, com certeza. Lógico. Mas eu acredito que a gente fala muito mais sobre esse tema do que Portugal. Só que o que é interessante, o que é bacana, é porque eles estão começando nesse movimento. Então, eu acredito que sim, se eles continuarem nesse ritmo nos próximos 5 anos, eu acredito que muitos deles já vão ter uma outra visão de gestão, sabe, de como acolher o seu colaborador e automaticamente as empresas vão crescer muito, vão ter muito mais sucesso. Muito bem. Suzy, a gente vai fazer um comercial. Você viu que passa rápido? Demais. Você esperando lá, parece que nem tanto, mas aqui, né? Passa. E a pessoa nem gosta de falar, então você já viu, né? A gente já volta. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados.
Faça uma consulta sem compromisso com a Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como nome, a Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje com Suzy Gera, que não massa, hein? Eu já te falei isso da outra vez. Claro. Gera oportunidades. Gera negócio. Valor. Gera valor. Gera intercâmbio. Gera intercâmbio. Gera credibilidade, Perfeito. confiança. Adoro. Gera tudo de bom. Gera tudo de bom. Esse ano, nós estamos aí já chegando. Gente, já dá para acreditar que a gente está chegando? Eu vi esses dias, eu começo a perceber Natal, principalmente aqui em Alphaville, porque no centro comercial tem algumas árvores de pêssego. Aí quando eu começo a ver pêssego caído no chão, eu falo, vixe, está chegando o Natal. Não precisa nem de enfeite. Olha só. É impressionante. E cada pêssego lindo, que bom. Mas passou rápido esse ano, você não achou? Você não achou que foi um ano assim, um ano muito movimentado? Sim, foi um ano muito movimentado, mas eu também entendo que foi um ano de muitas oportunidades. Eu também acho. De muito crescimento. E eu acredito que as pessoas que decidiram olhar para o seu desenvolvimento esse ano, para o seu negócio, conseguiu alavancar muito. Sim. Talvez aí você conseguiu abreviar pelo menos 2 anos de crescimento para quem aproveitou esse ano. Essa é a minha sensação. Sim. Eu tive um ano meio tímido, mas foi um ano de criatividade, assim, que eu falei, gente, o que aconteceu com esse rapaz? É porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de um ano de oportunidades, não necessariamente é de resultados rápidos. Sim. Mas é diferente quando você sente que você plantou da forma certa. Então você vai colher isso. O mais desafiador é aquele ano que parece que você tem aquela sensação de que você não plantou parece tudo que dá que um você passo para poderia. frente, um para o lado e 2 para trás, né? E nesse ano o sentimento é esse, sabe? Acho que teve muito movimento aqui no Brasil, né? Muitas pessoas investiram também justamente em se desenvolver, ter uma experiência internacional, tudo isso agregou. Então as pessoas conseguiram, sabe, dar um passo maior do que estava talvez estagnado aí pelos últimos 2 anos. Muito bom. Agora vamos falar da sua área, que é fantástica, o empreendedorismo. Vamos passar isso para a linguagem de quem está em casa, aquela gerente de faxina, ela tem que fazer isso, não tem? Ela tem que se comunicar muito bem, não importa. Ela precisa entender o papel dela. Exatamente. Para ela poder realmente ter resultados. É isso? Sim, exatamente. É porque assim, quando a gente fala de intraempreendedorismo, a gente está dando uma oportunidade aqui tanto para o colaborador como para o empresário. Sim. E os dois têm que entender que se eles trabalharem juntos, a empresa vai ganhar como um todo e o colaborador vai ganhar. Sim. Então assim, quando o colaborador ele tem uma visão de dono, ele entende que ele é parte importante do negócio, ele pertence àquela empresa, ele vai entregar melhores resultados. E esse comportamento vem do dono. Se Exato. o dono não der essa abertura para o cara Exatamente. se sentir como um patrão, ficar incomodado com isso, dificilmente ele vai desenvolver, né? E o que mais a gente ouve dos empresários, né, quando eu dou consultoria, eles falam muito assim, Suzy, mas a minha empresa só performa quando eu estou na empresa. E alguns acham isso bonito. Eu ouço isso ainda. Pois é. Muitas e na vezes. Realidade, não, isso daí é assim, tem que desenvolver o seu time. Você tem que instituir uma cultura de intraempreendedorismo dentro da tua empresa. Porque a tua empresa, os seus colaboradores precisam performar independente de você estar na empresa. Senão, como que você vai expandir seus negócios? Como é que você vai ter outros negócios, né? Seja dentro do seu setor ou até mesmo fora do seu setor? Se você não tiver um time engajado, entregando resultado, com a mesma visão que você tem. E algo também que eu incentivo muito é que se você quer expandir os seus negócios, por que não dar oportunidades para o seu time que está ali?
Sim. Para os intraempreendedores se tornarem seus sócios. Eles já conhecem a tua forma de trabalhar, eles já conhecem a cultura da tua empresa, eles já representam muito bem a tua marca. Por que não? Você está preparando eles para ser seu concorrente? Sim. Não, é muito melhor você manter eles dentro da tua empresa e expandir a tua empresa. Sim. Eu tive empresários que eles se sentiam incomodados com o sucesso do gerente ou do diretor Pois dele. é. E deveria ser o contrário, Ao né? contrário. Porque é aí que está a beleza da coisa. Exatamente. E o dono se sentia assim, mas eu estou perdendo meu valor. Não, pelo contrário. Pelo contrário. O melhor é muito melhor quando você consegue inspirar pessoas para serem melhores do que você. Sim. Isso parece clichê, mas assim, não é. Todo o meu time que eu pude treinar, eu fico muito feliz de ver os meus, que eram meus colaboradores, hoje sendo empresários e tendo sucesso. Porque de alguma forma eu pude contribuir com eles. Sim. Né? Então isso mostra que eu estou no caminho certo. Você sabe, Suzy, que esse ano, por isso que eu falo que foi um ano bastante estratégico para mim. Tento imaginar que tudo que eu fiz até hoje teve muito esforço solo, aquela coisa assim. O site foi eu que fiz, a página eu que cuido. E aí, de repente, eu comecei a ouvir outras pessoas falando e dando ideias que eu nunca tinha pensado. E aquilo foi abrindo um leque de possibilidades que eu falei, gente, como eu não via isso? Mas por quê? Porque eu estava preocupado em fazer. Exatamente. A partir da hora que você abre essa oportunidade, você descobre maneiras bacanas Sim. de fazer até melhor. E quando você terceiriza, então quando você tem a possibilidade, né, que você consegue delegar, Exatamente. porque tudo tem um custo, né? Sim. Quando você consegue delegar, aí você vê mesmo a vantagem desse intraempreendedorismo. Sim. Não, e o que você falou, tudo tem um custo. Mas o que é importante o empresário pensar? O colaborador que está caro para ele, não é aquele que recebe mais. Esse está barato. Porque se ele recebe mais, ele está produzindo mais, ele está entregando mais resultados. Então, assim, e é a responsabilidade do empresário treinar essas pessoas. Sim. Então, se o empresário não consegue treinar, porque tem as demandas que ele precisa estar à frente das estratégias da empresa, por exemplo, ele tem que ter um profissional treinando o time dele. Para que ele possa tirar férias, para que ele possa ter mais tempo com a família, para que ele possa pensar nas decisões estratégicas da empresa e não ficar na frente do operacional. Sim. O operacional, ele delega. Agora, quem entende mais da empresa dele, do crescimento da empresa dele do que ele? Então, ele precisa focar nas estratégias do negócio e capacitar pessoas para fazer o operacional, para executar os projetos da empresa. E talvez aí eu consigo entender quando você fala que existe a diferença um pouquinho Brasil-Portugal, porque eu acho que realmente aí são padrões, né? São padrões, cultura. De mentalidade, comportamento. O brasileiro, ele é mais aberto para isso. Sim. A chance de você ouvir um não de um brasileiro é só se ele não tiver condições mesmo financeiras naquele momento. Mas e mesmo assim eu acho que ele arrisca. Sim, né? porque o não é um não definitivo. Não é um não definitivo. Às vezes é só uma estratégia que você precisa ajustar. Sim. E talvez em alguns países, não só Portugal, vai ter essa coisa assim, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser agora, não pode ser assim. Eu concordo. Ouvindo tudo que a gente foi falando, foi desenvolvendo, eu consegui chegar nessa conclusão. E pela experiência que a gente tem, a gente vê que realmente acontece. Exatamente, é isso mesmo. Existem essas diferenças, mas são ricas, né? E a gente tem que ter essa visão para a gente conseguir filtrar e extrair o melhor disso. Sim, porque realmente, quando soma, aí a gente cresce. Potencializa. Eu concordo com você plenamente. Bom, eu fico assim, imaginando o que mais tem na sua mala, que eu não consegui perguntar. Olha, realmente... Que você acha que eu deveria fazer. Fala que eu te escuto.
Olha, assim, sem dúvidas, além de tudo isso que a gente trouxe, né, das competências que a gente precisa carregar na nossa mala, um ponto importante, a humildade que a gente tem que ter, porque quando você fala de empreendedorismo ou intraempreendedorismo ou intercâmbio, para você se desenvolver como ser humano, você tem que reconhecer que você é aprendiz todos os dias. É verdade. Então, assim, eu acho que uma grande mensagem que a gente pode trazer, né, é a questão da humildade, sabe, da gente entender que a gente precisa sentar assim na cadeira como aluno e aprender todos os dias. Sim. Aprender com a estratégia de um parceiro, aprender com o seu colaborador. Porque assim, o que faz um bom professor? Os alunos. Sim. Da mesma forma, o que faz um bom empresário? Os seus colaboradores, os seus clientes. Então, é uma junção para que você seja um bom empresário. Então, isso é importante você carregar dentro da tua mala. Eu vou revelar uma conversa que a gente teve. Você ainda estava em Portugal e a gente, numa das conversas que a gente teve por mensagens, não chega a ser conversa, mas a gente trocando ali as nossas figurinhas, e eu pedi uma sugestão sua de como alavancar o meu crescimento, e você falou assim: você tem visitado os seus clientes antigos? Sim, Achei exatamente. fantástico aquilo. Exatamente, porque às vezes a gente quer buscar novos clientes, mas a gente esquece que a gente já tem clientes que confiam no nosso trabalho. Sim. Né? E é muito mais barato você investir, né, para fazer uma ação de relacionamento, marca de relacionamento com os clientes que já compraram de você, que já confiam em você, do que você buscar novos clientes. Sim. Eu achei fantástico aquilo, porque geralmente eu acho que não é só eu estou usando eu como exemplo, mas eu acho que a maior parte das pessoas, ela pensa no novo e esquece de fazer, às vezes, o básico bem feito. Exatamente. A tendência é essa. A gente esquece de fazer... Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu estou trazendo novas estratégias, novas tecnologias para a minha empresa, mas as coisas não acontecem. Mas você está fazendo o básico bem feito? Porque, às vezes, é uma ligação que você faz para o teu cliente, que você mostra que ele é importante para a tua empresa, que você consegue mudar todo o resultado do teu negócio. Sim. E eu tinha um certo receio, eu não queria incomodar, né? Eu achava que seria incômodo voltar a falar com as pessoas lá de trás. E aí eu esperei chegar um dia, era uma data comemorativa que eu não lembro mais, mas eu peguei e passei uma mensagem por essa data comemorativa. Mas eu recebi tanta resposta que eu falei, nossa, Suzy, então eu estou te agradecendo aqui ao vivo. Fico feliz de ter contribuído e mostrar realmente que isso funciona. Sim. Fazer o que a gente fala o básico, mas assim, de fato, né, é aquilo. Mas eu entendo, com as demandas do dia a dia, a nossa tendência sempre é tentar trazer algo inovador. E muitas vezes a inovação não se trata de novas tecnologias, mas se trata de você ajustar um processo. Sim. Então, você pode inovar dentro da tua empresa, ajustando um processo que pode funcionar melhor. E foi legal que a pessoa falou, eu estou te acompanhando, você no LinkedIn, não sei o quê, eu não sabia, eu pensei que você não trabalhava mais com o meu segmento, eu olhei assim, eu falei, gente... Que foi aquilo que a gente conversou. Quando você me falou, eu falei, mas eles sabem que você continua trabalhando na área? Foi muito engraçado. Você falou, não sei. Eu falei, então você tem que... A maioria achou que por eu estar na televisão, eu não trabalhava mais como consultor. Sim. E aí eu falei, nossa, meu amigo... Por isso que é importante a gente sempre lembrar as pessoas. Né? Tem um termo que eu aprendi recentemente que é assim, quem não é visto não é lembrado e quem não é lembrado não é comprado. Eu lembro, você falou isso mesmo. E é verdade. Então não é só ser visto, é você ser lembrado, para que você seja a melhor opção para o seu cliente quando ele pensar no seu serviço. Sim. E você teria algum conselho? Porque tem gente que está sendo visto demais, mas de maneira equivocada. Existe alguma dica sua para que a pessoa não passe da conta, que seja aquele visto assim, para deixar um pouquinho de saudade? Então, eu acredito que assim, primeiro você tem que conhecer bem a solução que se entrega para o seu cliente. Né? E o seu cliente, ele vai atrás de você. Sim. Então, assim, o seu cliente, ele tem que lembrar de você. Então, é claro que, por exemplo, hoje a melhor forma de você ser visto é fazendo um bom trabalho e apresentando isso nas mídias sociais. Porque todo mundo está de olho nas mídias sociais, acompanham como acompanhar o seu trabalho. Sim. Agora, assim, o que fazer para se destacar é você colocar ali, por exemplo, depoimentos de pessoas que conhecem o seu trabalho, respeitam e indicam o seu trabalho,
E através disso, você já vai despertar o interesse e a saudade naquele cliente que até o momento não estava lembrando ou achou que não precisava do seu serviço. Né? Então, assim, acho que só o fato de você se fazer presente nas redes sociais, mostrando o trabalho e a mudança, a transformação que você gera para as pessoas, para as empresas, já desperta nas pessoas o interesse de buscar o seu trabalho. Muito bom, muito bom. Olha, é uma pena que o tempo Que passa voa, rápido. né? Sim. Mas, Suzy, para aquela câmera ali, ó, faça o seu pitch, faça o pitch do seu sonho, passa a mensagem que você quiser para que a pessoa te encontre e que possa fazer negócio com você. Ótimo. Bem, primeiramente eu tenho assim algo especial para falar, um convite para falar tanto para você que quer ter uma experiência internacional, que gostaria de se destacar no mercado, seja você colaborador ou seja você empresário. Porque automaticamente, quando você vive uma experiência internacional, você faz um intercâmbio que seja de um mês, você vai ver como a sua visão de mundo vai ser transformada, como você pode impactar as pessoas e como o seu comportamento também vai ser transformado. Consequentemente, você vai voltar para uma empresa, seja no Brasil ou uma empresa no exterior, e você vai ter uma performance muito mais interessante, com muito mais resultados. Se você for colaborador, você pode se destacar e ser até convidado a se tornar um sócio da empresa ou abrir o seu próprio negócio. E se você for empresário, você vai poder fazer muitos novos negócios, seja no Brasil ou seja com pessoas internacionais. Então, o meu recado é que você invista em você, né? Seja você colaborador ou empresário, tenha uma experiência internacional e se permita ser transformado, impactado por essas diferenças interculturais. E se você quer saber mais, conhecer mais também sobre o meu trabalho, se você quiser uma consultoria mais personalizada, você pode me acompanhar também nas redes sociais. O meu Instagram é SuzyGeraOficial e eu vou ficar muito feliz de fazer parte aí do seu sucesso. E eu indico. Gente, fiquem com Deus, curtam bastante o final de semana e até a próxima. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.